Graça e paz, irmãos. Deus abençoe os irmãos, abençoe a sua família. Vamos estar meditando na palavra do Senhor hoje em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Um versículo muito legal, muito interessante da palavra do Senhor, que o apóstolo vai trazer como ensinamento para as nossas vidas no dia de hoje. E desde já eu quero te convidar a ser encorajado por Deus nesse dia. Nós vamos estar orando, falando com Deus e pedindo para que Ele venha nos direcionar sobre esta palavra. Antes nós vamos ler o versículo e depois nós vamos estar orando. O versículo de 2 Timóteo 1, 7 diz assim: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de grande poder, de amor e de equilíbrio. Vamos orar. Deus amado, Deus eterno, Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome. Venha, ó Deus, sobre nós, fale aos nossos corações e abençoe, Deus, todas aquelas pessoas que estão ouvindo agora, que precisam de uma palavra, Deus. Que como pessoas, Deus, que estão sendo alcançadas pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E a palavra do Senhor diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Se a gente lê a palavra do Senhor em toda a sua extensão, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a gente vai ver que o tempo inteiro Deus está chamando pessoas para que não tema diante do inimigo, não tema diante do desafio, porque Ele mesmo é aquele que vai capacitar, Ele é o mesmo que vai dar a coragem que nós precisamos para cumprir aquilo que Ele nos chamou. Porque tudo quanto temos a fazer não é algo que é nosso, que é algo que vem de nós, vem do próprio Deus. Então esta mensagem, este compromisso e essa oportunidade que temos, esse privilégio, não é nosso. E tudo vem do Senhor e Ele mesmo nos dá o direcionamento para falar. Um espírito de coragem, um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Nós como cristãos, como pessoas de Deus, nós precisamos ter esse entendimento, entendendo que nos foi dada uma autoridade espiritual. E às vezes, diante de algumas circunstâncias, a gente fica preocupado com o que fazer. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar do Senhor o discernimento e buscar o direcionamento para tudo que nós viermos a fazer. E às vezes a gente se esquece, em algum momento, que diante da dificuldade, diante da circunstância, as coisas às vezes não saem como a gente planeja, as coisas não vêm como queremos. Não nos tornemos medrosos ou covardes diante daquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Não provém fraqueza e indiferença também, porque a autoridade nos dá o Senhor para falar com poder, com propriedade. E o amor, o contrário do amor é a indiferença, que não sejamos indiferentes daquilo que Deus nos mandou a fazer. Não sejamos indiferentes diante das coisas do reino de Deus, diante das pessoas, diante das coisas que Deus colocar diante de nós. Porque às vezes nós sabemos que uma pessoa precisa de um abraço, a pessoa precisa de uma oração, e às vezes a gente acaba sendo indiferente em relação a isso. Não seja indiferente, porque Deus fala que Ele nos dá um espírito de coragem, Ele nos dá um espírito de poder e de amor. E o espírito de amor, ele não pode ser um espírito de indiferença. E depois o apóstolo vai falar de equilíbrio. Nós devemos ser pessoas equilibradas, pessoas que entendem que a nossa missão ela é baseada também na razão, ela também é baseada na inteligência, em viver em harmonia, em ter autocontrole, em ser moderado e ponderado naquilo que nós fazemos. Ter um pouco de atenção, respirar antes de falar, pensar bem, ser sensato naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos. É muito bom a gente ter o entendimento que devemos pensar antes de falar, mas às vezes mesmo pensando nós temos que pensar uma segunda vez antes de falar. Hoje nós usamos muito uma palavra que significa, uma palavra empoderamento, que significa dar poder aos outros. Às vezes Deus tem nos capacitado, tem nos dado autoridade, tem nos dado poder, e Ele tem falado que nós devemos ter amor e equilíbrio porque nós precisamos dar poder a pessoas, nós precisamos instruir pessoas, nós precisamos ser instrumentos para que outras pessoas sintam que também são testemunhos do Senhor, que também são totalmente capacitadas para falar dessas boas novas do Senhor. E nós não devemos ser um empecilho, nós não devemos ser um impedimento para que essas pessoas possam crescer. Pelo contrário,
nós devemos ser prudentes e exercer essa autoridade, porque ter coragem é ter autoridade, nós devemos ter autoridade espiritual do Senhor. Mas para isso, para termos esse espírito de coragem, para termos esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio, nós precisamos estar totalmente cheios da palavra do Senhor. Nós precisamos estar em total sintonia com o Senhor. Como sempre falado, nós precisamos estar com o nosso relacionamento saudável com Deus. Deus esteja abençoando a sua vida, que essa palavra venha te encorajar, venha te capacitar neste tempo e também venha te dar um impulso maior, uma ousadia maior em entender que você é um instrumento do Senhor nesse tempo, nesta geração, e você deve sim influenciar com a palavra de Deus, influenciar com o seu testemunho de cristão fiel ao Senhor, a sua geração, a sua família, seus vizinhos. Você deve ser essa influência. Deus amado, Deus eterno, Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos. A Deus, dai-nos esse espírito de coragem, dai-nos, a Deus, a autoridade espiritual, dai-nos, a Deus, amor e equilíbrio, para que venhamos, a Deus, ser crentes, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Esteja abençoando a tua igreja e a todos, em nome de Jesus. Amém.